Queridos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos comentar sobre o Salmo de número 13. Como base iremos usar os versículos 1 e 2, que diz assim: Até quando, ó Jeová, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando relutarei entre conselhos dentro de minha alma, com tristeza de coração cada dia? Até quando se exaltará contra mim o meu inimigo? Irmãos, queridos, todos nós passamos por momentos de aflição. E até adoradores passam por esses momentos. Porque ser um adorador não é viver cantando por não passar por momentos difíceis. Ser um adorador é ser capaz de adorar mesmo nos momentos de dores. Porque é fácil adorarmos a Deus quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, nós adoramos. Mas quando vem os momentos de aflições? Quando vem os momentos difíceis? Deus muitas das vezes permite momentos difíceis para nós mostrarmos a Ele, embora que Ele já saiba, mas Ele quer ver nossa atitude, mostrando a Ele, mostrando aos outros que nós servimos a Ele não pelo que Ele pode dar ou pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Não adoramos pelas dores. Até porque se nós adorássemos Deus só pelas dores, isso seria masoquismo. Mas apesar das dores, nós também o adoramos. Nós o adoramos quando vai tudo bem, mas também o adoramos quando vai tudo mal. Nós adoramos no momento de alegria, mas também adoramos nos momentos de aflições. Primeiro ponto: até quando te esquecerás de mim? Foi o que Davi falou aqui no Salmo, logo no primeiro verso. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi estava dizendo aqui: até quando, ó Jeová, te esquecerás de mim? Para sempre? E às vezes vem essa pergunta, vem esse questionamento: Deus se esqueceu de mim? Às vezes estamos passando por dores, aflições, dificuldades. Deus não faz nada, Deus se calou. E dizemos: Deus se esqueceu de mim. Até Deus, que eu pensei que fosse me ajudar, se esqueceu de mim. Mas em Isaías 49, versículo 14 e 15 diz: Porém Sião diz: Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus nunca se esquece de nós. Nós que esquecemos dele, mas ele nunca se esquece de nós. Ele dá o exemplo aqui, através da boca de Isaías, ele diz: pode uma mãe esquecer do filho a qual ela cria, mas mesmo que essa mãe esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de você. Deus nunca se esquece de ninguém. Deus não se esqueceu de Noé na arca. Deus não se esqueceu de José no Egito. Deus não se esqueceu do seu povo no deserto. Deus não se esqueceu de Davi no pasto. Deus não se esqueceu de Daniel na cova dos leões. Deus também não se esqueceu dos 3 jovens na fornalha. Ele não nos esquece, porque Ele é Deus. Deus nunca esquece de ninguém. Às vezes Ele precisa ficar em silêncio. Às vezes Ele precisa se calar. Mas Ele nunca se esquece de mim e de você. Talvez você possa estar passando por esse momento aqui dizendo: Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. E eu quero dizer para você que Ele não se esqueceu de você e que Ele não te abandonou. Ele só está trabalhando. E nesse momento de trabalho Ele precisa ficar em silêncio. Deus nunca se esquece de ninguém. O salmista diz:
até quando se esconderá de mim? Que no verso 1, até quando esconderás de mim o teu rosto? Ó, Jesus se escondeu de Marta e Maria por 4 dias, mas quando se apresentou, fez Lázaro ressuscitar. Jesus escondeu-se de Maria Madalena, permitindo ela pensar por algum tempo que ele era o jardineiro. Mas quando se apresentou, fez dela a primeira mensageira a anunciar sua ressurreição. Quantos de nós não já teve esse questionamento? Deus se escondeu de mim. Nós dizemos que Deus se esqueceu, mas depois dizemos Deus se escondeu. Às vezes é preciso Deus se esconder. Foi igual eu falei, Deus se escondeu de Marta e Maria, mas quando ele apareceu foi para ressuscitar Lázaro. Ele apareceu para fazer o milagre. Deus se escondeu de Maria Madalena, mas quando apareceu fez dela a primeira mensageira a anunciar a sua ressurreição. Às vezes é preciso Deus se esconder de mim e de você, para ele aparecer e fazer o milagre. Porque ao se esconder, ele nos tira da zona de conforto. A gente busca mais, a gente clama mais, a gente chora mais. E através dessas atitudes, ele se levanta e faz o milagre. Deus não se esqueceu de você. E ele pode até ter se escondido, mas ele está se escondendo para quando aparecer operar um milagre. Quando Deus se esconde ou se cala, é porque tem grandes coisas a realizar na vida dos que buscam até encontrá-lo. Se Deus se escondeu ou se calou, pode ter certeza que é porque ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Só busque ele até encontrá-lo. Só clame a ele até ele responder. O nosso problema é que nós clamamos até ele escutar. E assim que nós clamamos, ele escuta. Mas o certo é nós clamarmos até ele responder. O certo é nós clamarmos até nós encontrarmos ele. Porque quando nós encontrarmos, pode ter certeza que ele está vindo com um grande milagre na nossa vida. Terceiro ponto. Até quando a tristeza estará no meu coração? João capítulo 16, versículo 20 diz: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Temos esse questionamento também. Até quando a tristeza irá ficar comigo? Até quando eu vou ter que suportar esses dias tristes? Esses dias de dores? Esses dias de aflições? Até quando eu vou sofrer? Mas Jesus disse aqui que nós vamos chorar e se lamentar. E enquanto nós estamos chorando e se lamentando, outros estarão se alegrando. Só que ele disse que a tristeza não durará para sempre, porque a tristeza irá se converter em alegria. A tristeza, a dor, a aflição é um momento passageiro. O salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A dor, a tristeza é momento passageiro. E ele disse: a tristeza se converterá em alegria. Então descansa. Você está passando um momento de tristeza. Você está passando um momento de dor, de dificuldade, de angústia. Você está passando momentos de lamentações. Descansa, porque esse momento de tristeza irá se converter num momento de alegria. Ponto 4. Até quando o inimigo se exaltará? Isso traz uma lição muito bonita para nossas vidas, porque este é um salmo escrito por Davi. E Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, porque Saul tinha medo com que ele assumisse o trono de Israel, Davi chama a atenção por uma atitude que ele toma. Ao invés de ele lutar contra aquele que se levantou contra a vida dele, em vez de Davi lutar contra o seu inimigo, Davi resolve se abrigar com Deus.
Davi resolve se abrigar no seu amigo e conta sobre seu inimigo para ele. Em vez de Davi lutar contra o seu inimigo, ele se abriga em Deus e começa a contar a Deus sobre o seu inimigo. Às vezes a gente queremos enfrentar as pessoas. Às vezes nós queremos lutar contra os nossos inimigos. E às vezes, em vez de lutar, há os momentos de lutarmos sim, mas às vezes, em vez de lutarmos, nós só precisamos nos abrigar no Senhor e contar sobre o nosso inimigo a Ele, porque Ele sabe como parar o nosso inimigo. Davi sabe que quem permite o inimigo se levantar é o mesmo que pode abatê-lo. Porque em vez de Davi lutar contra Saul, ele se abrigou no Senhor e contou ao Senhor sobre o seu inimigo. Porque Davi sabia que Deus estava permitindo o inimigo se levantar contra ele. Mas Deus era aquele que tinha o poder de abater aquele inimigo. Então, em vez de nós queremos lutar, é igual disse, há um momento de lutar, mas há um momento de só se abrigar no Senhor, contar ao Senhor acerca dos nossos inimigos e deixar Deus operar, e deixar Deus agir. O inimigo fica de pé até o dia que Deus permite. O inimigo ficará de pé até o dia que aprendemos a depender totalmente de Deus e não de nós mesmos. O inimigo ficará de pé até o dia que pararmos de olhar para ele como uma ameaça e entendermos que Deus o usa para forjar nosso caráter espiritual e fortalecer a nossa fé. Então, o seu inimigo só ficará de pé diante de você até o dia que você entender que você não vai vencer com as forças dos seus braços, mas vai vencer com a ajuda e a força do Senhor. O inimigo só ficará de pé diante de você até o dia que você entender que Deus está usando esse inimigo para fortalecer sua fé, para forjar o seu caráter, para trabalhar algo que precisa ser trabalhado em você. E quando você entender essas duas coisas, você vai ver o seu inimigo cair e Deus dar vitória a você. Deus te abençoe.